Amigos, prepare o seu coração, prepare sua cabeça. Eu não vou deixar que criança veja esse vídeo. Não. Porque eu vou contar coisas escabrosas da política brasileira. Vocês conhecem essa figura? O que ele parece? Veja só. Conheceu? Percebeu? Bom, eu vou falar dele. O nome dele é Arnon de Mello. Quem é o Arnon de Mello? O Arnon de Mello era pai do Fernando Collor de Mello. Antes eu queria fazer um preâmbulo. O Brasil viveu 4 anos, uma situação terrível. A imagem do Brasil ficou péssima no exterior. E por que ficou péssima? Exatamente ficou péssima pela atuação de um cara que nunca foi um grande administrador. Um cara que veio para trazer trevas, para trazer desgraça, para fazer uma administração pavorosa, para perseguir indígenas, para perseguir pobres, para perseguir negros, pretos, né? Agora se fala pretos. Enfim, para facilitar o garimpo ilegal, para debochar da vacina, enfim, de tudo isso. E por que o Brasil ficou com a imagem feia, a imagem péssima? Porque, além de tudo, ele debochou também de figuras importantes no cenário internacional. Debochou do Macron, debochou do chinês, debochou do japonês, debochou do português. Ele pouco importava, porque ele era ele, certo? Isso acontece o seguinte, muitas vezes um lugar passa a ter uma imagem ruim em função de fatos, em função de situações. E veja, o Rio Grande do Sul, do grande Brizola, viveu momentos muito bons na época do Brizola. Depois ele foi se apagando, a política no Rio Grande do Sul começaram a aparecer pessoas degradadas, e a imagem do Rio Grande do Sul ficou ruim. Santa Catarina. As pessoas às vezes ficam pensando, bom, mas Santa Catarina, o que houve? É um lugar que tem o nome de uma santa. Mas acontece que Santa Catarina abrigou muitos nazistas que vieram depois da Primeira Guerra. Nazistas, aqueles carrascos, aquelas figuras se intrometeram em Santa Catarina e criaram um ninho pavoroso. E Santa Catarina começou a ter problemas, a imagem de Santa Catarina. O Paraná é a mesma situação, parecida com Santa Catarina. Quem destruiu o Paraná agora foi essa turma aí, o TRF4 é Rio Grande do Sul, mas o Moro, o Sérgio Moro, só fez trapalhadas. Aí, de repente, você começa a ficar com raiva do Paraná. Muito bem. Agora eu vou falar daquela figura e dizer por que razão hoje Alagoas é o estado cuja imagem é péssima na política. E começou como? Olha, parece brincadeira. A terra dos marechais, certo? Do Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca. Eles foram os 2 primeiros presidentes do Brasil. E o estado passou a ser chamado Terra dos Marechais, certo? Alagoas teve também, num período da ditadura, uma figura que começou titubeando politicamente, depois se tornou o menestrel das Alagoas, o Teotônio Vilela. Grande figura. Mas, de repente, Alagoas, eu falo do Maceió como Alagoas que tem uma das praias, as praias mais lindas, eu acho que as praias mais lindas do Brasil. Muitas praias, Maragogi, a Praia da França, a Gogó da Ema, que tem aquele coqueiro assim, não pode cair aquele coqueiro, porque senão deixa de ser Gogó da Ema. Mas enfim, as praias lindíssimas estão ali, em Alagoas, em Maceió, naturalmente. Mas de repente surgiu quem em Alagoas?
Fernando Collor de Mello. Filho de quem? Daquela figura que eu mostrei, do Arnon de Mello. Em dezembro, 4 de dezembro de 1963, lá no plenário do Senado, este cara entrou, ele ia para o plenário sempre armado. E ele tinha uma rixa com outro senador, porque ele era da UDN e o outro senador era do PSD, que era o Partido Social Democrático. Não confundir com o PDS agora, é o PSD. Existia a UDN e o PSD, eram os dois maiores partidos. E ele tinha uma rixa com Silvestre Péricles. Aí um dia ele entrou no Senado, sei lá, tinha tido uma rixa qualquer, pegou o revólver e partiu para cima para atirar no Silvestre Péricles. Não acertou. Acertou quem? Um outro companheiro dele, o José Cairala, que morreu com 39 anos, no plenário do Congresso. Esse era o Arnon de Mello, certo? Se você puxar outras figuras também, que fazem parte desse DNA sangrento, safado, você puxa, por exemplo, o homem da capa preta, o deputado federal, na época, chamado, me esqueço agora o nome, que transportava a Lourdinha. A Lourdinha era a arma. Tenório Cavalcante. Ele era alagoano, foi para o Rio, cresceu, etc. Tá? Mas aí ele andava com uma metralhadora embaixo da capa, certo? E executou gente, fez muitas loucuras. Naquela época, o deputado tinha imunidade mais forte do que hoje, e era difícil você pegar, porque você veja bem, o Arnon de Mello, que matou o colega, certo? Foi absolvido 7 meses depois pelo STF da época. E por que foi absolvido? Legítima defesa. Mas como legítima defesa? Misturado com um acidente. Ora, foi absolvido. Quando eu digo que a impunidade é a grande desgraça nesse país, as pessoas, não é bem isso. É sim. Esse homem não foi preso, ficou preso um tempo, solto, 6 meses, 7 meses, depois liberado, não teve mais problemas. Muito bem, aí vamos para outra figura, de Alagoas. Me desculpe os alagoanos, certo? Mas vocês é que elegeram esses caras, vocês é que trouxeram esses caras aí para a ponta da linha. Porque vem quem? O caçador de Marajás. Fernando Collor de Mello, filho do Arnon, que chegou também com aquela empáfia, caçador de Marajás, etc. Tá? E o que ele fez? Pô, matou muita gente de tristeza. Quando a dona Zélia fez um decreto mudando, aquele plano Collor, certo? Tirando dinheiro de poupança das pessoas que estavam, bloqueou bens e criou uma serioma terrível, certo? Mas mais do que isso, também entrou no governo e começou, e foi um corrupto, a ponto de festejar em Paris o primeiro milhão roubado. Só agora parece que tem uma condenação, isso anos, 20, 30, sei lá, 20 anos depois. As coisas acontecem assim, certo? Claro que no meio termo nasceu o Teotônio Vilela, que também é de Alagoas, o Vladimir Palmeira, que era também de Alagoas, uma grande figura, certo? Aí nasce quem? Do ventre de Eduardo Cunha, que não era alagoano, nasceu esta figura aí, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira, quando ele assumiu a presidência da Câmara, no governo Bolsonaro, e daí ele fez uma dupla infalível para eles, e
Aí sua fortuna, segundo a esposa, certo? Fez a denúncia agora, quadruplicou seus ganhos, suas fazendas, seus imóveis, tudo com dinheiro de onde? Pergunte. Muito bem. Aí, quando ele estava, o Bolsonaro, é tanta figura nefasta que a gente termina confundindo com o outro. Mas quando ele assumiu o governo, o que ele criou junto com ele? Orçamento secreto. E o que é orçamento secreto? Você rouba, mas ninguém pode ver. Você tira, mas ninguém pode ver. Não, não é assim, Mesquita. O orçamento secreto é para evitar especulações. Conversa. O orçamento secreto é para facilitar a corrupção. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas criou. Acabou o portal da transparência, que era um portal criado pelo governo, eu acho que pelo governo Lula ou Dilma. E esse portal da transparência é exatamente para fazer com que tudo o que o poder público, o homem público, ganhasse ou operasse, seria colocado para qualquer pessoa ter acesso. Tira-se o portal da transparência e cria-se o orçamento secreto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí lá vem Alagoas com a sua figura mais próxima nesse momento, que é exatamente o Arthur Lira. O Arthur Lira, que foi quase primeiro-ministro do governo Bolsonaro, porque as coisas eram feitas ali, toma aqui da cara, vai aquele toma, porque o Bolsonaro também entrou, disse, vamos acabar com a corrupção. Meu Deus, e se tornou o maior corrupto. Se tornou. Bom, aí o Lira resolveu querer entrar agora e fazer do Lula um novo Bolsonaro, certo? Só que Lula não é Bolsonaro e Lula não é Dilma. Que a Dilma não tinha trejeito para a política, então se enrolava. O Lula não, certo? E ele tentou amarrar o Lula, mas não conseguiu. E Deus é grande nessas horas. O que fez? Estourou o escândalo das robóticas. Bom, já havia um processo contra o Lira que não foi arquivado, foi deixado assim, em banho-maria, com a tal vista do processo. O cara dá vista do processo, o processo fica aí amarrado. Reabriram, e quando reabriram, descobriram agora, mais recentemente, esse escândalo das robóticas. E o que era esse escândalo das robóticas? Eram, assim, do orçamento secreto, aquelas verbas para deputados, para prefeitos de interior, era distribuída por quem? Por alguns deputados, inclusive o Lira, que distribuiu para algumas cidades, de Alagoas, cidadezinha pequena, que não tinha nem água encanada na escola, para comprar esses equipamentos robóticos. Que ele comprava, a razão eu não me lembro exatamente, acho que 2.700 cada equipamento, certo? E vendia, e essa empresa, uma empresa chamada Megalic, que era de um Cavalcante, que era um cara assessor do Lira, eles vendiam por 14 mil para as escolas. As escolas que não iam usar, porque não tinha nem condições, nem água encanada, muitas delas. E muitas cidades do interior do Nordeste, para lá foram... Essa negociação foi feita por essa Megalite, que comprava o equipamento por 2.700, vendia por 14 mil. Muito bem. Aí surge a esposa do Arthur Lira. O nome dela, me esqueço agora, mas eu me lembro daqui a pouco. Ela chegou, Juliane Lins, a ex-esposa do Arthur Lira.
veio para público, veio para os jornais, veio para o 247, sei lá, e outros canais, e abriu o Verbo, contou tudo. Disse que na casa dela entrava dinheiro de malas, malas de dinheiro, tudo dinheiro vivo. Esse dinheiro certamente era dinheiro, era o troco que vinha. E foi assim, descoberto um escândalo. E aí o Arthur Lira ficou preocupado, chateado, porque disse que tudo aquilo, desculpe, tudo aquilo, até me dá tosse, você vê como é que é, né? Era dinheiro, ele dizia para a mulher que era dinheiro de venda de gatos, de não sei o quê. Ele tem muitas fazendas compradas também com dinheiro, sei lá de quê. Mas a Polícia Federal está de olho. E a Polícia Federal começou a vasculhar e começou a retirar, pegar telefone, rastrear e descobrir que realmente há uma ligação entre o Arthur Lira, os seus aliados, certo? Próximos, e esse escândalo de robóticas para cidades do interior, cidades pequenas, entende? Aquelas cidades que às vezes você vê na loto, saiu o prêmio para a cidade de Cururuca de Esbanibá. Mas onde é que fica Cururuca de Esbanibá? Ah, Cururuca de Esbanibá fica lá no Acre, lá não sei aonde, entende? A população lá é de 6 mil pessoas, o cara ganhou lá. Mentira, mentira, mentira. Eu acho que melhorou agora, mas teve sorteios aí. Quando os sorteios são grandes. Quando são pequenos, sai até para São Paulo, que é o maior centro de abastecimento de compras desses bilhetes, etc, etc, etc. Mas o escândalo está forte. Está muito forte. Tomara a Deus que toda essa quadrilha que atuou durante todo esse tempo, 4 anos de trevas, de safadezas, tomara, o telefone tocou, não sei quem é, mas eu também não vou poder atender agora, porque eu estou gravando, estou conversando com vocês, entendeu? Então, o que acontece é isso. Escândalo feito, Lira em palpos de aranha, os bolsonaristas, bolsomínios preocupados, o Moro preocupado, o Dallagnol já se preocupou, mas já perdeu o mandato, certo? E tem muita gente ainda que vai perder o mandato, tem muita gente ainda que vai para a cadeia. Porque a cadeia é o lugar adequado para esses gatunos que roubam o dinheiro público. Esses corruptos, essas figuras nefastas. Então, eu peço desculpa ao povo de Alagoas, mas vocês precisam entender que colocar figuras como essas figuras que eu mostrei aqui, só criam uma imagem negativa de um lugar maravilhoso. Alagoas é sensacional. Maceió é bonito, as praias são lindas. Mas infelizmente isso acontece lá. Ecovox TV, a voz da democracia, eu peço a vocês para que se inscrevam no canal. Se inscrevam, participem, comentem e vamos fazer com que esses espaços cresçam e o brasileiro possa aprender um pouco mais. Um grande abraço a todos.